Olá, amigos. Estamos de volta aqui no programa Momento Político do Grupo Hoje. Nós vamos bater um papo com o prefeito de Paraúna, o Flávio Macarrão. Ele é do União Brasil, figuraça, produtor rural e uma das figuras mais queridas das famílias Ferro de Paraúna. O grupo Paraúna tem umas características interessantes familiar. O Macarrão vai contar para a gente aí como é que está a sua gestão, quais são os seus planos aí, essa situação que o país está avizinhando aí, como é que ele vai enfrentar esses desafios. Macarrão, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que sua agenda está assim mais curta do que coice de porco, como diria lá naquelas bandas do Oeste Goiano. Seja bem-vindo. Não, obrigado. É uma satisfação estar aqui, né? Sempre é bom a gente estar conversando, expondo as nossas ideias. Estamos aqui à disposição para esse bate-papo. Bom, Flávio, conta um pouco, né, sobre a gestão, obviamente, sua cidade, Paraúna, que é um município muito importante, não só no ponto de vista econômico, mas também culturalmente é histórico. Paraúna, para quem não sabe, amigos que nos acompanham no momento político, Paraúna produz vinhos também, viu? Conta aí pra gente, Macarrão, como é que está lá a gestão? Não, tá para começo, né? A gente está bem satisfeito, bem empenhado mesmo, né? O dia a dia trabalhando muito, mas muito mesmo. Eu particularmente abri mão das minhas coisas, né? Sou prefeito de fato, né? E minha esposa na assistência social e pegamos um legado muito bom, né? Muito bom, não, ótimo, que foi o nosso grande líder, né? O Paulinho do Lusitano, o ex-prefeito, deixou, né? E a gente não quer deixar, como se diz, a peteca cair, Caí. né? O sarrafo ficou muito alto, né? Eu sempre falei isso na campanha, que a gente precisava criar situações para não deixar esse sarrafo cair, né? O Paulo, em 8 anos, sanou as dívidas e depois estruturou, né? Agora a gente veio para agregar valor ali dentro disso. E a gente vem trabalhando muito para poder criar essas situações. Eu foquei bem no trabalho, né? Que pelo trabalho a gente vai criando situação. E juntamente aí com a equipe, né? Organizando, enxuga daqui, faz aqui, porque os compromissos vão aumentando e o dinheiro diminuindo, né? A relação, a arrecadação, né? E eu falo para todo mundo, né? Não sou médico, não sou administrador, não sou isso, mas eu entendo de dinheiro. Eu sei que 2 mais 2, o resultado que dá, né? Então eu entendo de gestão financeira. Então a gente sempre está lutando por isso. E também é o apoio, né, do governo estadual, que vem ajudando muito os municípios, né? Eu, quando assumi nos primeiros meses, eu tive o cuidado de, em todas as secretarias, todas, mostrar que nós existimos. Ah, você tem isso para fornecer para o município? Me dá aí. O que precisa? Fui em todas. E esse trabalho vem surtindo efeito, agregando dentro do nosso município. Eu gosto muito de usar a palavra exemplo para facilitar. É tipo assim, ó, eu tenho isso, mas o município tem que ter a contrapartida. A contrapartida já está pronta. Nós temos uma equipe lá que, precisa de documento, já está pronto o documento. Então, eu acho que nós saímos, por vir organizado, né? Estamos saindo na frente um pouco. Eu vejo meus colegas prefeitos aí que são de primeiro mandato, igual pegaram os municípios desorganizados. É uma luta, eu sei que esses prefeitos estão lutando demais. É uma luta árdua, porque eu estou na situação de manter o processo. Está doendo o processo, né? E quando a gente já pega uma coisa desorganizada, né? Macarrão, qual que é hoje, depois que você, obviamente, você não é um marinheiro de primeira viagem, você foi vice-prefeito 2 vezes, então você tem uma visão interna dos processos e dos desafios que o município necessita. Hoje, qual que é o maior desafio que você tem, um dos maiores desafios, ou se não, o maior desafio que você tem em frente à gestão? Eu me preparei muito,
muito mesmo. Eu fui vereador 2 vezes, mas há 20 anos atrás, né? Fui presidente da Câmara. Isso eu carrego com muito prazer, porque eu vim me preparando. Vereador, vice, cheguei prefeito. Ali é onde eu queria chegar. E demorou um tempo, porque quando eu aceitei ser candidato a prefeito, eu estava organizado. Eu estou administrando a cidade organizado. Então, eu posso focar e ter uma experiência política que veio, né? Eu acho que isso ajuda a gente, né? Por exemplo, eu sei lidar com a Câmara. Eu fui vereador, pô. Fui presidente da Câmara, então eu sei lidar. E quando a gente fala num gargalo que a gente tem, igual eu falei há poucos minutos, é manter o que estava. E o grande gargalo de todos os municípios é a saúde. Não adianta pensar. Saúde é um saco sem fundo. Muito caro manter. É complexo. Eu tenho medo desse processo, não sei se daqui 1 ano, 4 ou 5, colapsar. Esse processo ele não dá, certo? Tanto financeiramente, tanto tecnicamente também, em nível municipal, em nível de estado, em nível federal, porque é necessidade da população. Você pode fazer qualquer pesquisa, em qualquer cidade. Eu garanto que 90% o cidadão está preocupado com a saúde que ele quer do município. Esse é a minha grande intenção. É um dos seus maiores orçamentos lá, saúde? Não, Ou é educação? Não, saúde e educação está paralela. Menos, né? É uma coisa interessante, eu comento isso muito, a gente trabalha com dados, né? Em Paraúna, se você for fazer lá uma pesquisa lá para a população, perguntar o que ela pensa, o que ela quer para o município. Primeiro, ela fala saúde. Saúde é disparado. E nós estamos bem, hein? Nós temos lá mais de 80% de aprovação na saúde. O ex-prefeito deixou. É um índice considerável. Não, nós somos o município que menos faz regulação para Goiânia. Lá de baixo risco, vamos falar assim, um português bem claro. Nós estamos na excelência. Ontem, no Rio de Janeiro, nós fomos premiados como Saúde Ouro do Estado de Goiás. Fomos premiados. A nossa equipe foi lá e recebeu o prêmio. Né? Então, a gente... Não é politicagem que tem lá tem pessoas técnicas. Certo? Então, mas voltando atrás, falando, a pessoa, saúde, depois festa, farra e foguete, depois moradia, segurança, que está bem, né? A segurança, que é preocupar, e quinta, educação. Então está errado. A gente tem que inverter esse processo. Tem que inverter esse processo. O cidadão tem que... Município culto, o desenvolvimento é outro. Os exemplos estão aí. Mas a população... Rio Verde, por exemplo, é um exemplo. Investiu muito em educação. E nós estamos investindo muito, muito mesmo. Nossos índices vão melhorar. Vamos dar tempo ao tempo. O ex-prefeito Paulo deixou a infraestrutura de escola, um processo magnífico. Né? Já entramos, fizemos um plano de carreira, já melhoramos o meio também, para poder evoluir na educação. Ainda só para encerrar esse bloco de administrativo, Flávio, você tem muito... Porque a maioria dos prefeitos, principalmente na região metropolitana e também na região metropolitana do Distrito Federal, o entorno, o maior desafio dos prefeitos é mobilidade urbana, que é transporte. Eu acredito que você não tenha isso lá, mas... tem um gargalo que é comum na maioria dos prefeitos, é o chamado as creches, para deixar a criança. Como é que é lá em Paraúna? Não, Paraúna está bem resolvido, viu? Bem alinhado. Lógico que nós temos o processo de fazer mais creche, pelo menos mais uma, né? É um plano nosso de governo. Você tem demanda reprimida lá? Tem, pouca, mas tem. Mas nós precisamos melhorar o que está lá. Certo. É isso que eu falo para todo mundo. Eu vou para dentro de uma creche, do CEMEI, nós estamos aqui para melhorar o que está aqui. Então, é dentro desse processo que nós estamos trabalhando com a questão disso. Paraúna veio de uma evolução muito grande. Eu tenho orgulho de falar, nós somos 100% rede de esgoto, 100% água tratada, 100% pavimentada, 100% LED,
100% escolas. Então, nós estamos assim, evoluindo muito nesse processo de infraestrutura. Muito mesmo. Sabe? Paraúna hoje ela tem um hospital municipal. Né? Paraúna hoje ela tem que melhorar o que está lá. É exemplo. Dia desse eu ouvi de um fazendeiro. Aliás, ele é comprador de bezerros, vai comprando e tudo. Ele é um intermediário, mas ele conhece bem a região. Ele elogiou muito as estradas rurais lá. Você tem patrulha mecanizada assim para ficar dando manutenção? Porque o terreno ali tem muito terreno acidentado. Você não tem grandes desafios nessa área? Eu já falei aqui o nome do ex-prefeito um monte de vezes, né? Mas eu não posso deixar de falar, porque tudo justifica, Ele né? tem um legado, né? Ele organizou. Paraúna hoje tem uma equipe, uma estrutura para a zona rural que eu duvido que um município, dentro da proporção de Paraúna, tenha. E lá em Paraúna, por vir do agro, era inadmissível estrada ruim. Nós não aceitamos. Paraúna é cortada com várias GOs não pavimentadas. O Estado tem apoiado bastante. Exemplo de gestão, né, nesse sentido. E eu, como prefeito, acompanhando. Máquina do Estado não entra lá sem falar comigo. E não sai. Para fazer bem feito, conversar e discutir o assunto. Não é só chegar e fazer. E o governo do Estado, junto com a Goinfra junto com o Estado, tem feito um papel fantástico na nossa região. E eu, como prefeito, eu tenho esses números, eu acredito que nós já arrumamos, né, mais de 600 quilômetros dentro de Paraúna, de janeiro para cá. Então, assim, quando você falou nas estradas, eu fico orgulhoso, porque é o comentário que eu tenho. Paraúna, as estradas... Então, eu não estou mal informado. Tá, não. Bom, Flávio Macarrão, vamos entrar no serpentário político. E aí, como é que você está vendo esse cenário aí do país? Você que vem de uma região produtora, Paraúna, ela, além de pecuária, ela também tem agricultura forte. Como é que é o sentimento dos produtores, de um modo geral, lá no município? Infelizmente, a gente está num país que tá escuro, né? Se correr, pega. Se ficar, come. Olha que bagunça, né? E o processo, a gente fica meio perdido. O agro já vem... É Comosa, né? Ele já vem num momento ruim. E agora esse tarifaço aí que afeta pessoas direta e indireto, né? E a gente não vê uma reação de fato do governo federal em busca de melhorar isso. Parece que tá bom, né, o processo. Vou dar um tanto de dinheiro aqui e tá bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar assim, que o ser humano, o homem que gosta de trabalhar, ele vive de expectativa. E a expectativa tá muito ruim. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe se você pode comprar, se você pode vender. E quando você fala em água, a gente depende de outras coisas, né? Que é o clima, o processo. Claro. Então, assim, eu acredito que o governo tinha que fazer mais, né, em processo desse tarifaço. Porque tá machucando o nosso país, é muito emprego. É igual a gente vê na televisão lá em o cara do mel lá, né, no Piauí. O que vai fazer com aquilo, pô? Pois é. É sofrimento demais. Aqui tão pequenininho, um exemplo pequeno. Se fosse só o problema dele, a gente ia resolver, pessoal, né? Que produz tilápia, então, e eu acho o governo omisso. Parece que está achando bom o processo. Não, porque isso favorece ele politicamente. E nós estamos muito polarizados, né? A ou B, né? Está pensando em futebol. O que gosta de um lado, defende o lado. O que gosta do outro, defende o outro. É igual o time de futebol. Meu time é ruim, mas eu amo ele, né? Então, me preocupa muito, eu como empresário, como produtor rural também, me preocupa muito mesmo. Eu quero pegar um gancho aí vou aproveitar esse toque aí de produtor rural. Você é um grande produtor, pelo menos de grãos, que é uma das cadeias que pode ser afetada, mas o mais grave que os especialistas estão sinalizando aí é o endividamento
do setor agrícola. A produção, a inadimplência muito grande, haja vista que o Banco do Brasil caiu 60% das ações em função da inadimplência do agronegócio, de grandes produtores. Na sua região tem muita gente com esses problemas? Não tem. Isso é padrão, né? Algum estado é diferente, outro é diferente, mas é meio padrão o processo. A gente tem que deixar bem claro que quando a gente faz conta os números, o produtor hoje, ele virou empresário de fato. Da porteira para dentro ele tem que ser uma situação e para fora outra. Às vezes até mais importante para fora. Então, só abrindo um parênteses, a agroindústria hoje ela está suplantando a indústria de transformação, porque o agronegócio ele está migrando com tecnologias. Hoje você tem máquina de 5 milhões. A tecnologia chegou tão rápido no campo que às vezes você tem aí uma semente, ela agrega várias tecnologias que tem num chip, por exemplo. Então, isso fez da produção do campo, principalmente de grãos, a agroindústria, transformou ela, que ela está puxando a indústria de transformação. Então, se tiver um crash no meio de produção do agronegócio, obviamente afeta toda a cadeia. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida, né? Isso é bem simples. Você vem num processo, numa caminhada do agro. Aí você começa a vender seu produto, vamos dar exemplo aqui, a 180. No outro ano a 110, que conta que fecha voltando? Só o seu produto que volta. Então, é impossível. E o produtor não tem para onde repassar. Não tem. É impossível você criar uma situação nisso aí. Aí você deixa de lado a tecnologia, você deixa de lado isso, você começa a se endividar, você manda funcionário embora. E aí o próximo ano é pior ainda. Porque você não tem tecnologia, não tem gente boa trabalhando. E outra, nós temos uma situação grave que nós dependemos, que é o clima. O Sul, às vezes, está perdendo, a Bahia, e assim vai esse processo. Então, o produtor está muito na margem. Um país de área continental igual o nosso é muito complexo. Ele está muito na margem de erro. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu tenho irrigação, esse ano eu plantei. Nós plantamos, né? Milho, feijão, arroz. Eu vendi arroz há 2 anos atrás a 120. Esse ano eu vendia 90. E o custo é maior. Como é que a conta fecha? Inclusive os insumos encareceram, dolarizados. O custo é bem maior. E feijão do mesmo. Estamos vendendo feijão aí a 160, 170 e um custo bem maior. Então, como é que fecha? Nós vamos parar a engrenar? Não pode parar. Então, hoje o produtor ele tem que trabalhar, ele não pode ser amador mais. Produtor, eu sempre falo assim, o cara era médico, o cara era dono da fábrica e foi produtor. Esse cara esparramou de novo. Porque vai melhorar, vai voltar. Em 32 anos que eu estou no negócio, é uma gangorra. A gente não pode deixar a engrenagem parar. E a gente tem que ser profissional. Tem que trabalhar em produtividade. E produtividade, ela vem com expectativa, amor, prazer. E isso está tirando do produtor. Isso está tirando. Está desanimando. E esse é meu grande medo. Você, Flávio, como você está inserido dentro de um processo político, óbvio, ninguém se elege se não for pelo processo político. Obviamente, você acompanha, vê aí a polarização, o lulopetismo com o bolsonarismo. Você acredita, pelo menos a tendência, que esse acirramento nacional vai ter reflexo na política local? Não, acaba que tem. Isso aí não tem jeito de fugir, não. Aqui em Goiás, nós temos um governador aí, o Ronaldo Caiado, né? Muito bem avaliado, né? E reflete. Então, temos que esperar aí o que vai acontecer. E é muito claro esse processo do Bolsonaro. Eu acho que eu nunca vi, né? Apesar de eu estou mais novo, acredito que nem o senhor tenha visto uma pessoa para carregar tantas pessoas, multidões. Ele é um líder que tem que ser estudado. Então, aonde ele põe a mão,
vira voto, né? É. E nós estamos vindo do outro lado aí, cansado. Cansado, é só enxergar, ver números, e só quem não quer ver, né? Quem não está vendo o processo. Então, eu não tenho dúvida que, é igual eu falei lá atrás, virou, infelizmente, time de futebol. Eu torço para cá e torço para lá, e dessa bagunça. Você tá, óbvio, é da base, obviamente vai apoiar o Daniel Vilela, mas essa eleição ela vai ser atípica, porque do outro lado deve ter o Wilder Moraes, senador, tem mais 4 anos depois de 2026, tem mais 4 anos se ele perder a eleição. E tem o ex-governador Marconi Perillo, que está voltando à cena aí, tem circulado e tudo. Como é que você vê esse enfrentamento com esses dois players políticos que entraram? Porque até então o Ronaldo Caiado não teve oposição. Não teve. O Ronaldo Caiado não teve oposição. O Daniel vai ter oposição. E o Daniel tem uma desvantagem em relação ao Caiado. O Daniel não tem nenhuma experiência administrativa, nada. Nenhuma. O Caiado, sim, porque o Caiado, ele não foi um cara obreiro. Ele teve que optar por fazer um governo institucional, arrumar, equilibrar as contas, fazer caixa, pôr a máquina para funcionar. Como é que você vê, já você tem uma experiência como gestor público, como é que você vê isso, esse desafio? Vamos lá. Eu sou dono da minha palavra, do que eu faço e que eu penso, né? Então, política a gente tem que ser de grupo. Eu estou dentro de um grupo político. Certo. Né? Eu estou dentro de um grupo político com o governador, Ronaldo Caiado, que independente de política, sempre fui muito ligado a ele. Estou dentro do processo com ele. Não é à toa aí que tem problema, todo mundo tem, eu tenho em Paraúna, todo mundo tem. Está aí com mais de 80% de aprovação. É fato. Na minha cidade, os números falam isso. Eu falei, ele fez um governo institucional. Fantástico, né? O ex-governador Marconi está voltando aí, né? Foi 16 anos de governo, né? Tem uma história, né? Eu não concordo quando você é eleito para alguma coisa, largar e ir para outra, porque é muito fácil. Aí eu perco para governo e volto para Senado. Não concordo com isso. Então eu tenho muito, mas sou grupo. Entendeu, né? E vejo, quando a gente fala do Daniel, a gente que é de cidade pequena, né? A gente convive muito... Eu que eu digo. A gente convive muito corpo a corpo, sangue, né? O Daniel não tem experiência, às vezes, executiva. Mas ele foi vereador, foi deputado estadual, né? Federal, é vice. E outra, tem raça. Isso é muito importante. Ele é filho do Maguito Vilela. Isso é muito importante. A gente tem que ter orgulho de falar dos pais da gente. E o Magui deixou um legado. Então, isso é muito importante da onde o Daniel vem. O Maguito foi deputado, senador, governador, prefeito, ganhou em Goiânia, ganhou em Aparecida, foi presidente de banco, se eu não me engano. Então, tem raça. Ele foi da diretoria do Banco do Brasil para institucional ligado ao agro. Então, tem raça, tem história. E o Maguito não deixou um rastro de desonestidade. Eu não sei. Então, nesse país de escândalo... Então é um lugar, nós estamos num lugar que eu tenho certeza. Se você não atrapalhar, se você não puder ajudar, não atrapalha, não. Se você não... O que tem que fazer? Você não deixa roubar e não rouba. As coisas vão acontecer. E eu acredito muito no Daniel. Acredito mesmo. Eu acredito que vai dar certo. E ele vai mostrar agora a partir de março. Porque ele já vai ser o governador. E ele tem uma responsabilidade muito grande, comparando dentro das suas proporções, como eu em Paraúna. Né? Eu tenho que manter o que está lá, que é difícil. Se o Daniel vacilar um pouquinho esse aqui, é o desafio. Ele não ganha a reeleição. Então ele já vai mostrar agora a capacidade dele. E ele vem mostrado. E o Ronaldo, se não fosse isso, o
pela hombridade dele, eu não ponho a mão nele, não. O Paulo, prefeito de Paraúna, ex-prefeito, não põe a mão em mim, não. É que quer deixou o legado e quer que dê sequência. Então, a população tem que entender isso. Eu acredito muito nesse projeto, eu acredito, né? Eu acredito que ainda vai ter mudanças aí, né? De A ou B, e vamos aguardar para ver. Eu tenho minha posição bem definida. Ok. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa entrevista, nesse bate-papo, que você acha relevante? Não, eu tranquilo, o que eu falo eu gosto muito de usar essa força. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Tá difícil para todo mundo, para o rico, para o pobre, para todo mundo. Para os prefeitos tão difícil, arrecadação baixa, mas vamos trabalhar. Vamos lutar. E que eu sempre falo, né? Ser honesto é obrigação, não é virtude. E vamos para a luta. Ok. Bom, amigos, foi isso. Infelizmente, acabou esse bate-papo aqui com o prefeito de Paraúna, o Flávio Macarrão, do União Brasil, essa figura aqui que contou para a gente aí seus projetos, os desafios, falou um pouco também sobre a política e desse serpentário em que o Brasil se envolveu. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, pela gentileza aí desse bate-papo aí com o grupo hoje. E estamos abertos. Uma próxima oportunidade, só dá um alô para a gente e a gente vai estar sempre te acionando aí, bater um papo. É importante ter ideias como as suas, divulgar essas ideias, levar a sua experiência exitosa em Paraúna para outros municípios e para outros prefeitos, colegas seus que têm muitos desafios pela frente. É isso, muito obrigado. Não, obrigado a vocês aí, né? Aqui do momento político do hoje, né? E eu não poderia deixar aqui de agradecer mesmo, porque é importante esse tipo de bate-papo, né? Fiz questão de vir aqui, sou muito fechado para essas coisas, mas a gente vai evoluindo dentro do processo, né? Eu acho que, Claro. eu acho não, certeza que é muito bom a gente trocar ideias, passar a nossa ideia, receber ideia, porque eu gosto muito de ler, né? Então, ler, falar, né? Então, serve um bate-papo interessante. E também mandar um recado lá para o pessoal de Paraúna, né? Que a gente está na luta, aos meus companheiros do dia a dia, o meu vice, que é um espetáculo de pessoa, né? Os meus secretários, os nossos secretários, né? E todos os nossos funcionários, porque sozinho eu não dou conta. Ninguém faz sucesso sozinho. E nós temos uma equipe fantástica, funcionários fantásticos. Eu sei que não é fácil a gente agradar todo mundo, né? E é isso aí. Muito obrigado, estamos à disposição. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha e não deixe de acessar lá o hoje.com. Resumo dessa entrevista vai estar publicado no jornal Hoje e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima.